Por muitos anos, Vince McMahon tem sido uma das personalidades mais questionáveis e escandalosas da mídia. Mas, de alguma forma, ele sempre parece se safar de tudo. Por quê? Simplesmente porque a WWE sempre tenta encobrir o seu chefe. Bem, desculpe dizer isso a você, Vince, mas esses dias acabaram e neste vídeo mostraremos a você todas as coisas que foram escondidas sobre Vince McMahon, começando com o mais recente e, provavelmente, o mais selvagem de seus segredos ocultos. Um escândalo de assédio sexual. Ok. Vamos deixar isso claro. Desde que Vincent Kennedy McMahon comprou a WWE de seu pai em 1982, ele teve vários escândalos sexuais. No entanto, o mais recente é definitivamente o mais perturbador e pode acabar sendo o único do qual ele não conseguirá se livrar. Esse escândalo se baseia em acusações feitas por Janelle Grant, ex-funcionária da WWE, em janeiro de 2024. É importante observar que o caso não foi julgado no tribunal e McMahon não foi considerado culpado ou inocente. No entanto, o processo gráfico de 67 páginas do autor foi mais do que suficiente para obtermos todas essas informações. Tudo começou em 2019, quando Janelle Grant estava enfrentando sérios problemas mentais e financeiros devido ao falecimento de seus pais e ao fato de estar desempregada. Ela conheceu Vince McMahon por volta dessa época, especificamente em março de 2019. E o multimilionário entrou em sua vida como uma espécie de salvador. Obviamente, ele era o bilionário que é, e ela era uma jovem em dificuldades. Grant tinha a esperança de que poderia lhe dar a ajuda financeira de que ela tanto precisava. Entretanto, de acordo com o processo apresentado por Grant e seu advogado, não demorou muito para que ela percebesse que as intenções de McMahon em relação a ela não eram exatamente úteis. Ele fez muitas promessas e agendou reuniões com ela, que tinham como objetivo inicial discutir a contratação dela em sua empresa. Em vez de realmente discutir isso, Grant afirmou que McMahon a cumprimentaria de cueca e faria avanços sexuais para ela. No início, ela recusou esses avanços, mas depois de algum tempo, cedeu e concordou em ter um caso sexual com o CEO da WWE. E sim, Vince era e ainda é casado com Linda McMahon. Portanto, Janelle deveria manter o caso em segredo. De acordo com o processo judicial de Grant, ela não sabia o quão horrível seria o relacionamento sexual e não teria concordado com ele se soubesse. Nos meses e anos que se seguiram, McMahon teria machucado Grant ao penetrá-la à força com brinquedos sexuais que ele havia batizado com o nome de seus lutadores. Ela também alegou que ele fez comentários muito depreciativos sobre ela para outras pessoas e compartilhou fotos dela nua com seus associados. Em 2020, as coisas pioraram e, em uma ocasião, em maio de 2020, McMahon, Grant e um certo amigo, cuja identidade não foi revelada, estavam fazendo um ménage à trois quando o CEO da maior promoção de luta livre do mundo defecou na cabeça dela e a obrigou a continuar dando prazer ao seu amigo. De acordo com o processo de Grant, em junho de 2021, McMahon a trancou em uma sala na sede da WWE, em Stamford, Connecticut, e não apenas a agrediu sexualmente, mas também se revezou com um ex-executivo da promoção, John Laurinaitis. Disse também que McMahon traficou Grant, forçando-a a se encontrar, frequentemente com Laurinaitis em um hotel para fazer sexo. Por mais terrível que tudo isso pareça, a lista de alegações de agressão e assédio sexual de Janelle Grant contra McMahon continua incluindo o CEO forçando-a a fazer sexo com lutadores para incentivá-los a assinar novos contratos. Por fim, em janeiro de 2022, McMahon começou a se distanciar de Grant. Acontece que sua esposa e ex-candidata ao Senado do ZEUA, Linda McMahon, havia descoberto o caso. Então Vince, em um esforço para evitar o divórcio, se distanciou de Grant e a ameaçou de não revelar o relacionamento deles a ninguém. Pouco tempo depois, um misterioso funcionário da WWE
apresentou a Grant um NDA para que ela assinasse, o que ela fez. Como era de se esperar, esse acordo era para que ela mantivesse a boca fechada, com uma taxa de acordo de US$ 3 milhões incluída. Você deve estar se perguntando como Grant pode fazer qualquer alegação depois de assinar um NDA. Bem, digamos que McMahon deu um tiro em sua própria perna quando não cumpriu sua parte do acordo NDA. Ele só deu a Grant US$ 1 milhão em vez do total de US$ 3 milhões. Ela alega ter sido forçada a fazer mais um ato sexual depois de receber o US$ 1 milhão e deixar a empresa em fevereiro de 2022, após o que nunca mais teve notícias de Vince McMahon. No entanto, como McMahon não honrou completamente sua parte no acordo, Grant tornou público seu processo contra ele. E temos que dizer que a situação não está nada boa para o velho. É claro que ele negou repetidamente todas essas alegações, inclusive divulgando uma declaração por meio de um porta-voz que dizia: "Essa ação judicial está repleta de mentiras, casos obscenos inventados que nunca ocorreram e uma distorção vingativa da verdade. Ele se defenderá vigorosamente." Mas isso não impediu a reação da mídia e, mais recentemente, provou ser inadequado para salvar sua carreira. Em janeiro de 2024, cerca de 6 meses depois que os promotores federais executaram um mandado de busca em seu telefone e lhe entregaram uma intimação do grande júri, Vince McMahon teve que renunciar ao cargo de presidente executivo da TKO. Caso não tenha sido informado, as promoções de luta profissional WWE e UFC se fundiram em setembro de 2023 e as duas empresas agora são conhecidas pelo nome TKO. Apesar de o UFC ter uma participação maior de 51%, McMahon foi nomeado o primeiro presidente executivo da empresa, mas agora teve que deixar o cargo com o ressurgimento de suas alegações de abuso sexual. Agora, veja só, esse não é o único escândalo sexual em que ele se envolveu. Na verdade, todo o caso McMahon versus Grant surgiu de uma denúncia anônima em 2022, após a qual foi iniciada uma investigação interna. E adivinhe só? Essa investigação revelou US$ 14,6 milhões em outros supostos pagamentos feitos pelo executivo a várias mulheres por acusações semelhantes. Isso significa que essa não foi a primeira vez que tais alegações foram feitas contra Vince McMahon. De fato, a primeira dessas alegações foi feita por Rita Chatterton. Você conhece essa mulher? Provavelmente não. Bem, Rita Chatterton foi induzida ao International Professional Wrestling Hall of Fame e ao Women's Wrestling Hall of Fame, mas não por causa da luta livre. Ela queria participar da luta livre nos ringues, mas sofreu um colapso pulmonar e, em vez disso, Rita optou pela carreira de árbitra. Ela treinou com o renomado lutador dos anos 70, Tony Altomare, e, em 1984, foi nomeada árbitra licenciada no estado de Nova York. Logo foi contratada pela WWF, com o nome de Rita Marie, o que a tornou a primeira árbitra na história da promoção. Muito importante, não é? Nos 2 anos que se seguiram, essa senhora se tornou uma presença regular nos shows da empresa e foi até mesmo destaque na WWF Magazine e na Cosmopolitan, até que, de repente, em 1986, ninguém mais soube dela. Mais tarde, um advogado da WWE divulgou a notícia de que Rita havia sido demitida por justa causa, enquanto outras fontes de notícias afirmaram que ela havia se demitido. Seja qual for o caso, ela foi afastada dos grandes jogos televisionados e, mais tarde, foi enviada para arbitrar eventos menores da WWF pela Comissão Atlética do Estado de Nova York. Ela fez isso, mas se recusou a trabalhar em qualquer show em que Vince McMahon estivesse. Isso é muito suspeito. Mas não sabíamos a verdade até 1992, quando produtores que trabalhavam para a personalidade da TV e jornalista Geraldo Rivera procuraram Chatterton para aparecer no programa. Em abril de 1992, Rita Chatterton honrou o convite e contou sua história publicamente, não em um, mas em 2 programas de Rivera.
Now It Can Be Told e The Geraldo Rivera Show. E sua história alegava que Vince McMahon a havia estuprado em 16 de julho de 1986. De acordo com Rita, McMahon tentou forçá-la a fazer sexo oral nele em sua limusine, mas ela se recusou, levando-o a forçá-la e estuprá-la. Isso, aparentemente, fez com que ela deixasse a promoção naquele ano e se recusasse a trabalhar perto de McMahon. Mas a questão é a seguinte: Rita Chatterton fez essas alegações no início dos anos 90. O mundo era outro, e a WWE tinha uma série de outros escândalos desagradáveis para lidar na época, incluindo alegações de distribuição de esteroides e alegações de abuso sexual de crianças envolvendo outros funcionários da WWF. Como resultado, as alegações de Rita não receberam muita cobertura. No entanto, McMahon negou as alegações e ele e sua esposa, Linda, chegaram a processar Rita Chatterton, Geraldo Rivera e seus produtores. A ação judicial foi abandonada mais tarde, e foi assim, até mais recentemente, em junho de 2022, quando essas alegações ressurgiram. Rita havia se aposentado da arbitragem em 1993, após a morte de Andrew the Giant, que era seu amigo íntimo, mas Abraham Riesman, da New York Magazine, estava fazendo um perfil sobre sua carreira. E durante esse processo, surgiram novas alegações de má conduta sexual contra Vince, o que levou Rita a falar publicamente pela primeira vez desde 1992. E adivinhe só? Quando ela falou, desta vez, o ex-lutador de luta livre Leonard Inzitari corroborou sua história. Inzitari havia frequentado a mesma escola de luta livre que Rita, e quando perguntado sobre suas alegações, ele disse: ela se aproveitou disso? Com certeza. Ela estava morrendo de medo? Sem dúvida. Será que ela queria fazer isso? Provavelmente não. Com uma sociedade mais solidária ao seu redor, Chatterton entrou com um processo contra McMahon, mas não por muito tempo, pois o processo seria resolvido no mesmo mês. Embora os valores reais não tenham sido divulgados, Chatterton pediu US$ 11,75 milhões em danos em seu processo. Portanto, acredita-se que McMahon tenha feito um acordo multimilionário. Nós sabemos o que você está pensando. Pagar alguém para ser culpado é um sinal de culpa. Mas o advogado de Vince afirmou que ele só fez o acordo para evitar o custo do litígio e não por ser culpado. Se você quer saber, isso não parece convincente o suficiente. Outra coisa que faz McMahon parecer mais culpado aqui é o fato de que a WWE, de alguma forma, apagou Rita Chatterton de sua história e chegou ao ponto de promover Jessica Carr como sua primeira árbitra após sua estreia em 2017. Sim, isso torna tudo ainda mais obscuro. Continuando, veremos mais um caso em que o ex-CEO foi acusado de má conduta sexual. O ano foi 2006. O local alegado foi Boca Raton, Flórida. Era o fim de semana do evento Royal Rumble de 2006, que estava programado para acontecer em Miami. McMahon estava hospedado em sua residência sazonal em Boca Raton quando visitou um salão de bronzeamento local, o Tanza Bar, supostamente para refrescar o bronzeado para um dos maiores shows do ano. No entanto, alega-se que ele fez mais do que isso. De acordo com uma funcionária do salão, McMahon mostrou a ela fotos suas nuas sem ser solicitado e a apalpou à força e a tocou de forma inadequada. Quando ele percebeu que ela não estava reagindo bem às suas investidas, McMahon teria dito que estava apenas tentando se divertir. A notícia dessas alegações foi divulgada no The Palm Beach Post alguns dias depois, mas as acusações foram desacreditadas devido a uma confusão na linha do tempo. Isso logo foi esclarecido, mas, a essa altura, Linda McMahon negou as alegações contra seu marido, afirmando que eram totalmente bizarras. Por outro lado, no entanto, Stephanie McMahon confirmou que seu pai era frequentador assíduo do Tanza Bar, embora não tenha dito diretamente que as alegações eram verdadeiras. Essas alegações meio que desapareceram depois de alguns meses, até que, 12 anos depois, foram reavivadas em janeiro de 2018 pelo Daily Beast.
Dessa vez, uma testemunha ocular teria se manifestado, mas a WWE e McMahon não responderam às solicitações de comentários do veículo e as alegações, mais uma vez, desapareceram. Devemos mencionar, no entanto, que quando os rumores de que a empresa havia pago milhões de dólares em um acordo surgiram em 2022, o Wall Street Journal descobriu uma mulher descrita como uma contratada da WWE, que tinha provas de fotos nuas não solicitadas de McMahon que ela disse que ele havia lhe enviado. Há registros de que a empresa pagou a ela uma taxa de acordo de US$ 1 milhão. E veja só, o ano era 2008. Parece muito com a funcionária do salão de bronzeamento artificial, certo? Provavelmente teremos que esperar a verdade se revelar sobre isso. Mas ou é o mesmo caso, ou é mais uma acusação de assédio sexual contra McMahon que a WWE encobriu. A seguir, o caso de Ashley Massaro. O nome lhe diz alguma coisa? Provavelmente não para a maioria dos fãs. De qualquer forma, Ashley Massaro foi uma lutadora da WWE que fez sua estreia após vencer o Diva Search em 2005. No início, ela era membro da marca Raw, onde se uniu a Trish Stratus em uma disputa contra as Devils de Vince. Mais tarde, Massaro foi transferida para o SmackDown e se tornou a camareira dos campeões da equipe de duplas da WWE, Paul London e Brian Kendrick. Ela teve várias lutas de alto nível e sua carreira estava em ascensão. No entanto, ela teve de encerrar a carreira quando sua filha ficou doente. Ela continuou a modelar para revistas e também fez aparições na televisão e em vídeos musicais. Infelizmente, ela foi encontrada morta em maio de 2019 em sua casa em Smithtown, Nova York, poucos dias antes de seu 40º aniversário, no que se acredita ter sido um suicídio. A WWE prestou homenagem a ela, e isso foi praticamente tudo até alguns anos após sua morte, quando o colega lutador Paul London apareceu em um programa e fez algumas alegações contra seu antigo empregador. Massaro tinha sido manobrista de London durante seu tempo na WWE, e os dois namoraram por um tempo depois disso. Então, imagine a surpresa quando, em junho de 2022, London revelou que Massaro havia relatado algumas interações bastante preocupantes com Vince McMahon durante seu tempo como lutador. De acordo com London, Massaro chorou para ele muitas vezes porque McMahon tinha feito avanços em direção a ela e disse a ela para entrar em um jato particular com ele. Ele também afirmou que outros executivos da WWE, como Kevin Dunn e Bucktooth Bucky, também a obrigaram a voar com eles. London acrescentou ainda que, quando divas como Massaro estavam em turnê, McMahon as hospedava em hotéis e, à noite, se aproximava de seus quartos, batendo na porta para que o deixassem entrar. Isso foi na época da investigação federal sobre todas as alegações e acordos de suborno que a empresa havia feito. Então, London acrescentou: "Estou chocado com o fato de que as coisas de Vince só estão vindo à tona agora. Não pesquisei muitas delas, mas estou surpreso por não terem sido divulgadas nos últimos 10 anos. Mas isso só mostra como as pessoas têm medo da dinâmica de poder, onde elas têm tanto medo de perder o emprego. O que isso diz a seu respeito se você está protegendo esse cadáver de 90 anos com um bronzeado de fio dental só porque ele é bilionário? Bem, que droga. O cara realmente foi com tudo para cima de seu antigo empregador. Embora Ashley Massaro nunca tenha feito nenhuma alegação desse tipo antes de sua morte, ela estava envolvida em um processo de concussão em 2016 contra a WWE. Nesse processo, ela alegou que foi estuprada por um membro do exército dos EUA enquanto estava em turnê pela empresa em 2006. E fica pior. De acordo com o depoimento de Massaro, quando ela informou o então CEO de seu dilema, foi-lhe dito que não era do interesse da WWE que Massaro tornasse públicas as informações sobre seu ataque. A ação acabaria sendo rejeitada pela Suprema Corte e todas as alegações foram negadas por McMahon e por toda a administração da empresa. No entanto, os detalhes de todo esse caso foram mantidos em segredo pela WWE para proteger a imagem da empresa e do proprietário.
Este vídeo não estará completo sem mencionar um dos maiores escândalos do wrestling profissional, o Titangate. O ano era 1992 e a WWF ainda estava lidando com a bagunça causada pelo escândalo de abuso de esteroides e drogas do ano anterior. E então surgiram notícias sobre várias alegações de má conduta sexual de vários executivos da empresa. Talvez a maior fase da exposição desses escândalos tenha sido quando Phil Donahue conseguiu que Vince McMahon aparecesse em seu programa de TV sem a presença de seus advogados. O plano era que o velho defendesse publicamente sua empresa contra todas as alegações, mas ele acabou recebendo muito mais do que esperava. Sinceramente, esse episódio do Phil Donahue Show é uma das maiores revelações da história da TV. Muitas acusações foram feitas, inclusive acusações de assédio sexual envolvendo meninos menores de idade, jovens e vários lutadores da empresa. No centro dessas alegações estava o então chefe de operações de luta livre, Pat Patterson, e seu braço direito, Terry Garvin. A lista de alegações incluía Patterson fazendo avanços sexuais indesejados em relação ao comentarista Murray Hodgson, que recusou e foi demitido sem justa causa logo depois. O tio de Randy Orton, Barry O, sendo assediado em várias ocasiões por Terry Garvin e Pat Patterson quando tinha apenas 19 anos de idade. E o ex-lutador Tom Hankins recebendo avanços não solicitados de Patterson para fazer sexo oral em várias ocasiões. Vários outros lutadores, incluindo o superstar Billy Graham e Bruno Sammartino, apareceram no programa para compartilhar histórias cada vez mais perturbadoras de escândalos sexuais ocorridos na WWF. Nenhuma dessas alegações foi feita diretamente a Vince McMahon, mas ele foi acusado de estar ciente de tudo isso que estava acontecendo em sua empresa e de não ter feito nada a respeito. Como era de se esperar, ele negou tais alegações dizendo: "Nunca olhamos para o outro lado. E estou muito feliz em confrontar todos hoje com qualquer alegação que tenham. Iniciamos uma investigação independente para chegar ao fundo da questão, e é por isso que estamos aqui hoje. Quero chegar ao fundo da questão, assim como os senhores querem." Os executivos acusados se demitiriam mais tarde sem qualquer investigação adicional e, pior ainda, Pat Patterson acabou sendo readmitido na empresa, enquanto Garvin desapareceu completamente da vida pública. E isso não é tudo. Possivelmente, a parte mais perturbadora do Titangate, que deixou todo o mundo da mídia em choque, foi a parte que envolveu o locutor e chefe da equipe do ringue, Mel Phillips. Durante as entrevistas sobre o escândalo, McMahon admitiu ao colunista do New York Post, Phil Mushnick, que sua empresa havia demitido Mel Phillips com base em certas suspeitas. De acordo com Mushnick, McMahon descreveu as suspeitas como sendo relativas ao relacionamento de Phillips com crianças, que parecia peculiar e não natural. Phillips tinha a tarefa de preparar as coisas dentro e ao redor do ringue antes dos eventos. Ele era conhecido por empregar garotos de 10 a 14 anos de idade e fazer com que eles realizassem trabalhos manuais. Entretanto, havia rumores de que Phillips forçava esses garotos do ringue a praticar atos sexuais. Na verdade, o superstar Billy Graham afirmou publicamente que uma vez testemunhou Phillips fazendo sexo oral em um garoto de 10 anos em um carro nos bastidores. McMahon fingiu desconhecer todos esses fatos e afirmou ter demitido Phillips com base apenas em suspeitas. Mas adivinhe só? Algumas semanas depois, a empresa o recontratou, afirmando que ele havia sido apenas suspenso e não demitido. Um ano depois, McMahon processou Mushnick e o Post por difamação, alegando que a história sobre Mel Phillips e muitas outras partes do mesmo artigo eram difamatórias. O mais louco é que eles nunca contestaram o relato de que McMahon realmente teve essa conversa ou uma conversa semelhante com o editor do Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer. Até 2020, o advogado da WWE, Jerry McDevitt, ignorou repetidamente todas as perguntas sobre o escândalo de abuso de Ring Boys
e as perguntas sobre McMahon ter admitido o fato durante as reuniões com Mushnick e Meltzer. Mas em 2021, durante um caso Babyface versus Hill, foi divulgado um memorando do FBI de setembro de 1993 que mostrava que o FBI havia recebido uma fita de vídeo de Phillips molestando um garoto no ringue antes de um show. E o vídeo mostrava o ato acontecendo exatamente da maneira que os acusadores haviam descrito. Foi revelado que o FBI recebeu uma cópia do vídeo no início de 1992, mas teve que descartá-lo porque aconteceu em um ambiente público e tinha muitas explicações alternativas. Isso é o que o FBI afirma, mas cá entre nós pode ter sido apenas um caso de alguém que foi pago. Seja qual for o caso, Matt Phillips acabou sendo demitido e desapareceu da vida pública, exceto por um período como promotor independente em 1997. Não sabemos se você está vendo, mas todos esses casos são extremamente errados em muitos aspectos. Primeiro, há a crença popular de que Vince McMahon estava realmente ciente de todos esses escândalos e os ignorou. E vamos ser sinceros com você. É difícil não concordar, já que muitas pessoas na empresa estavam cientes, quanto mais o CEO. E se ele for desculpado com base na alegação de ignorância, o que dizer do fato de que nenhum desses WWE encobrindo Vince McMahon, mas é definitivamente um caso em que ele está encobrindo alegações semelhantes às que ele tem sido repetidamente acusado? Qual desses casos você considera o mais desolador? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.